Boa noite, eu sou Jefferson. Conforme conversamos aí na palestra anterior, eu vou gravar aqui as palestras que já passaram, né? E depois vamos dar continuidade aí nessas gravações. Esse é o trabalho, o projeto Transição e Consciência, onde realizamos aí os trabalhos a cada 15 dias, às sextas-feiras, às 8 horas da noite, na Associação Espírita Fraternidade dos Humildes. Como eu expliquei no outro vídeo, apesar de nós nos reunirmos numa casa espírita, este não é um trabalho espírita, é um trabalho espiritualista, onde abordamos aí pelo aspecto com os dados espíritas, com os dados do espiritualismo, com alguns dados científicos, para a gente poder trabalharmos aí o assunto em relação a essa transição que estamos passando e o despertar aí a expansão da consciência. Claro que no trabalho fisicamente ali presentes é um pouco diferente. Nós, depois de trabalharmos a palestra, né, essa parte de discussão, essa parte de reflexão, nós encerramos ali com a aplicação de um realinhamento energético, onde atuam os trabalhadores, que alguns são reikianos, não utilizando o reiki, mas como eles têm uma certa conexão com essa energia, e também os outros que têm outras habilidades ali, outras faculdades mediúnicas paranormais, que acabam utilizando também nesse trabalho de realinhamento. É bastante gostoso, bastante gratificante. Mas, claro que por conta do isolamento, nós estamos impedidos de estarmos presentes fisicamente, então vamos estar presentes aqui mais energeticamente, virtualmente. Então, gostaria de convidar aí a todos para que todos os dias, né, das 21 às 21h10, 10 minutos por dia, nós possamos estar juntos, reunidos, doando uma energia de luz verde para o planeta, para auxiliá-lo nesta reestruturação, e com ele junto todos os seres que estão passando também por este momento bem complexo, principalmente os seres humanos, né? Para que a gente possa superar este momento e utilizá-lo como ele realmente é, uma oportunidade de revermos a nossa caminhada, revermos as nossas relações, revermos o nosso interior também. Então, assim como lá na palestra anterior, a gente começou meio que de trás para frente, né? Então, a gente apontou as questões ali da correspondência, o que está dentro está fora, e a produção de tudo que acontece conosco, de toda a nossa realidade, a partir da nossa mente, do mentalismo, que é a que nós vamos trabalhar hoje, que seria a palestra anterior àquela que nós fizemos aí primeiro, né? Bom, então seriam as criações da mente. A gente já conversou um pouquinho, que nós vamos retornar nessa, que é a do mentalismo, a correspondência, que foi a palestra que fizemos anteriormente, e depois a gente já entra aí na sequência, vamos fazer a partir de sexta-feira a palestra da vibração, sobre a vibração, o princípio da causa e efeito, o princípio do gênero, o princípio da polaridade e o princípio do ritmo, tá? Então nós vamos seguindo aí depois que a gente passar essa aqui do mentalismo que estamos refazendo. Então, eu expliquei rapidinho aí na anterior, mas é claro que com apoio visual, dá para a gente aprofundar um pouco mais. Então, sobre o Hermes Trismegistus, tem um resuminho bem breve aqui, até porque são poucos os registros realmente que sobraram, né? Então, Hermes Trismegistus, por ser apontado aí como 3 vezes o grande, 3 vezes iniciado, os poucos registros que tem apontam que ele era um legislador egípcio e um filósofo que viveu na região de Ninos por volta de 1300 a.C. ou até antes desse período. Como eu disse, são fragmentos, né? Então não dá para colocar ali
não dá para colocar ali exatamente o período, ou seja, é de entre 3.500 a 4.500 anos atrás, que ele registrou, deixou poucos registros, na verdade, basicamente só esse registro de fato, os outros são referências ao que ele havia produzido, mas que a gente tem essas 7 leis aí que regem o universo, que se aplicam em qualquer mundo, em qualquer estágio. Depois, nas próximas palestras, a gente repete as palestras lá de trás, né, que nós temos lá há muitas moradas na casa do Pai, então a gente reflete um pouquinho mais sobre isso, mas vamos deixar para quando chegar esse momento, mas quem quiser já ir dando essa pesquisada, verificando aí, lendo um pouquinho desse material, é bem interessante. Então vamos lá. Aqui, como eu coloquei na palestra anterior, nós vamos encaixando, comparando os registros aí, esses princípios com o que com alguma coisa aí com o material do Livro dos Espíritos. De vez em quando a gente vai avançar um pouco mais nas outras obras, mas como este aí foi o princípio também dessa doutrina, né, e ele é bastante rico, ele abrange bastante essas questões, principalmente na linha das leis naturais, então a gente vai se apegar um pouquinho a ele aqui. Tá? Então vamos lá, na pergunta 617, as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Olha que interessante, né? A pergunta aqui para os espíritos. E a resposta foi: todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma, que são leis que ultrapassam os períodos. A gente tem aí as nossas leis da matéria, nós temos as nossas organizações sociais, em que em uma região, em um país, as leis permitem ou proíbem determinadas coisas, em outro é um pouco diferente, mas também durante toda a história, aquilo que era permitido e até obrigatório, de acordo com algumas legislações, no decorrer do tempo ele deixa de ser permitido e passa a ser proibido. Outros que era proibido passa a ser liberado e assim vai. Então são mutáveis, e essas leis que são mutáveis são as leis que nós vamos produzindo, vamos adequando de acordo com a nossa relação social. Então são leis extremamente flexíveis, porque elas vão se alterando com o tempo, vão se adaptando de acordo com a nossa compreensão, com a nossa evolução, com o nosso respeito que vai se ampliando ou não, né? Então essas leis, elas mexem. Então o que hoje é proibido, amanhã pode não ser. O que hoje é permitido, pode ser que amanhã seja proibido. Então não dá para a gente se apegar nelas como, nossa, vai ser sempre assim. Nas próximas encarnações que nós viermos, talvez não encontremos nenhuma dessas leis aí na prática, né? Vamos ver. Isso aí no Livro dos Espíritos, lá por Allan Kardec. E aqui nós vamos para o mentalismo. Olha que legal. Aquilo que nós havíamos conversado na outra palestra foi escrito lá, foi registrado lá há cerca de 4.000 anos atrás, e no século XIX foi resgatado. Claro, Jesus veio, reafirmou vários pontos, Buda, Krishna, toda essa galera foi trabalhando nessa mesma base para nos preparar para aquilo que é imutável. Essas leis, elas não tem muito que mexer, não mexem, não se alteram, né, como os espíritos disseram. E aqui o mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. E se o universo é mental, o universo funciona como um grande pensamento divino. É a mente de um ser superior que pensa, tem consciência de tudo. E assim é tudo que existe, é o todo. Toda a criação principiou como uma ideia da mente divina que continuaria a viver, a mover-se e a ter seu ser
na divina consciência, ou seja, a mente divina, a mente de Deus pensou, criou os universos, criou os mundos, criou as estrelas, criou tudo. E nessa criação tem a essência dessa mente divina, ou seja, dentro de todos nós fomos criados por essa mente, então fazemos parte dessa mente, fazemos parte desse todo. Se tudo é criado a partir de um princípio, a partir de uma fonte, todos nós estamos conectados a essa fonte. A nossa divindade existe dentro de nós. Nós somos fractais desse ser divino, desse ser pleno. E todos nós, e tudo o que está criado, é criado a partir dessa base. Estamos conectados a ele. E aí vem uma pergunta interessante lá no Livro dos Espíritos. Como criou Deus o universo? Os Espíritos respondendo: para me servir de uma expressão corrente, direi: pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Gente, é isso. Ele precisou, nós precisamos, para sermos criados, que alguém pensasse em todos os detalhes. Em todos os detalhes, desde o menorzinho micro-organismo até a extensão, a construção aí das galáxias, dos universos. Tudo foi necessário pensar nos detalhes e organizar esses detalhes. E aí, esse camarada, esse ser onipotente, onipresente, deu início a tudo. E a partir da sua vontade, a partir da sua criação mental, e daí por diante, tudo se fez. Só que aí a gente pode pensar no seguinte também: se nós somos parte desse todo, parte dessa divindade, fomos criados a partir dessa divindade, nós também somos pedacinhos dessa divindade. Nós também temos essas mesmas condições. Tudo o que nós vemos, tudo que nós percebemos ao nosso redor, precisou de uma mente também passar a fazer essa criação. Então, quando a gente toca uma cadeira, alguém precisou de pensar em todos os detalhes dessa cadeira, tanto nos materiais para ela ser formada, quanto na sua posição, na sua resistência, quantos quilos iria. Precisou de pensar em todos os detalhes para depois ela passar a existir. Então, fazemos parte dessa criação e damos continuidade a isso. A matéria é como os neurônios de uma grande mente, um universo consciente e que pensa. Todo conhecimento flui e reflui de nossa mente, já que estamos ligados a uma mente divina que contém todo o conhecimento. Como tudo que surgiu, derivou-se de uma mente consciente. Então, nosso pensamento está ligado a esse todo, e nosso pensamento ele vai, ele vem, ele troca, como nós conversamos lá na palestra anterior também, né, que aqui viria posterior a essa. O nosso cérebro ele funciona organizando as nossas ideias, os nossos pensamentos, mas ele funciona de uma forma bem inferior à capacidade do nosso conhecimento com a nossa mente. A nossa mente ela é conectada a esse todo, ela compreende muito mais, ela tem ali guardado todas as nossas existências posteriores a essa. E ali ela consegue se conectar com as outras mentes que estão ainda mais avançadas que nós. Então, quando nós estamos em projeção astral, estamos em conexão com o nosso eu interior mais pleno, nós conseguimos ter acesso a tudo isso e trazermos parte. Se nós formos ver, em vários pontos aconteceu e continua acontecendo de surgirem espalhados em pontos diferentes, em locais diferentes do planeta,
as mesmas ideias, os mesmos pontos. Hoje, pode ter visto ali num artigo científico, pode ter visto ali que alguém viu, alguém fez alguma entrevista e pegou e se baseou a partir disso, porque as redes sociais permitem isso, as telecomunicações permitem isso, os jornais e tudo mais. Então sempre fica aquele quesinho ali, peraí, mas será que fulano não copiou de Beltrano? Quem registrou primeiro? Porque aí a gente parte desse princípio. Quem registrou primeiro é o pai da ideia. Mas acontece de surgirem, porque quando estamos trabalhando no contato com esse todo, em diferentes pontos, como o espaço-tempo, segundo Einstein mesmo, ele é bem relativo, nos diferentes pontos podem ter recebido a mesma orientação, podem ter trabalhado juntos e depois cada um volta para o seu canto e anima novamente seu corpo físico e seu cérebro não consegue absorver, utilizar todo o contexto, mas consegue ali o cerne da ideia e depois vai desenvolvendo. Então, a gente tem lá a briga do Santos Dumont com os irmãos Wright. Será que do outro lado, no plano astral, ou em alguma conexão mental, algum trabalho, eles realmente não trabalharam juntos e depois, na hora de colocar em execução aqui, cada um num canto, um não copiou do outro? Tem alguns pontos, alguns relatos, olha, não, fulano saiu, esse aqui saiu primeiro, esse aqui registrou esse ponto primeiro, esse não voou. E até hoje ainda há essa discussão, mas a gente encontra nas descobertas aí em vários cantos. Só que se pensarmos, por exemplo, na antiguidade, conforme vão se pesquisando, os indígenas têm rituais muito próximos. E antigamente, a rede social não era tão intensa, né? Não tinha uma conexão tão próxima. E muitos estudiosos eles foram encontrando rituais muito semelhantes, quando não iguais, em sociedades que estavam bem distantes, bem isoladas, mas que realizavam, tinham as crenças ali, mudavam um pouquinho o nome, mas até a representação das divindades, os ritos, tudo muito próximo, muito parecido. E o xamanismo ele é uma base muito antiga de contato entre os planos, muito antiga, que até hoje tem uma vida muito própria e é objeto de estudo para buscar explicação para muita coisa, para muitos resultados, para muitos processos, inclusive de cura mesmo. Então, essa base xamânica antiga, que está em todos os cantos, em todos os povos indígenas, indiferente da sua região, se conversavam de alguma forma, e possivelmente nesse outro plano, nessa outra esfera, né? Como nós vimos lá na anterior, nós atuamos no plano físico, no plano mental e no plano espiritual. Atuamos nos três individualmente e atuamos nos três ao mesmo tempo. Ou seja, tem bastante coisa para a gente buscar aí esse entendimento, aprofundar nele um pouquinho mais, né? Na pergunta 619, a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçosos é que o progresso se efetue. Então, as leis de Deus, elas estão aí para todos. Claro, por várias razões sociais, políticas e tudo mais, o acesso sempre foi um pouco difícil, um pouco dificultado, um pouco pela compreensão das pessoas, pelos povos, mas também pela
contenção ali dessas informações, porque o acesso ao conhecimento, ele é acesso à nossa liberdade, a nossa liberdade de consciência, a nossa liberdade de espírito, mesmo que o corpo possa ser preso, possa ser contido, quando nós temos a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento, a gente está com a liberdade, ela é nossa. Lá no princípio da correspondência, tá bem claro. Se nós temos a paz, o paraíso dentro de nós, não faz diferença onde o nosso corpo esteja. Nós vamos estar vivenciando esse paraíso. E o conhecimento é isso. Está aí, para todos. Difícil acesso? Por muito tempo foi. Por vários motivos, várias razões que não daria tempo da gente conversar sobre isso aqui. Mas hoje o acesso está aí. Temos muita coisa complexa, muita tranqueira na internet? Temos, demais. Mas temos hoje acesso a muito conhecimento, precisa de ser filtrado. O acesso à informação, ele é totalmente aberto. O acesso ao conhecimento necessita da organização, necessita de usarmos critérios, necessita do nosso senso crítico estar aplicado. Mas a tudo a gente aprende. Na internet a gente aprende a fazer uma bomba, por exemplo. Provavelmente vai explodir na nossa mão, porque a gente não vai aprender tudo adequadamente. Então é melhor não tentarmos, mas é possível. Assim como todos esses conhecimentos estão aí. É só a gente começar a fuçar, procurar, descartar as besteiras que vêm, porque ainda tem muita gente falando besteira, tem muita coisa que não é tão interessante a gente até ter acesso a determinadas coisas ali, porque às vezes a gente não está maduro o suficiente para poder compreender, para poder discernir e acaba acreditando em determinadas coisas. Então, a gente ir buscando isso, melhorar o nosso conhecimento, melhorar o nosso senso crítico aplicando essa busca pelo conhecimento. Uma coisa que eu costumo falar muito antes de começar qualquer um dos cursos, principalmente esses nessa área da expansão da consciência. E vão ter muitas coisas que a gente vai ver e vai ser como se a gente conhecesse. Então, quando a gente lê a primeira vez, vai dar aquele momento: caraca, eu sabia disso, não sei como eu sabia, mas isso sempre foi claro para mim. Só não consegui entender ou não consegui organizar dessa forma. Mas são muitos momentos quando a gente está buscando que a gente olha e sente assim como uma explosão. Puxa uma frase e nessa frase você vê, nossa, consigo olhar muito mais a fundo, mas também eu sei que isso eu já conhecia. Então esse momento de identificação, de eu sabia disso, só não sabia que eu sabia, pode ter certeza, a gente está indo por um caminho muito interessante, muito importante, e a gente sabia mesmo. A gente está começando a abrir um pouquinho mais, a preparar, fortalecer o nosso cérebro, que é um músculo, para que ele possa acessar um pouquinho mais e receber um pouco mais da nossa mente, que é uma HD bem grande, bem diferente aí do nosso cérebro. Bom, na pergunta 621, onde está escrita a lei de Deus? Uma resposta super simples, mas também super profunda. Na consciência. Nós temos a consciência que nos dirige, que nos orienta, que nos conduz no caminho correto. Quando nós vamos ter determinadas atitudes, determinados pensamentos, de repente a gente se cobra, a gente não posso, não dá, não temos muito do nosso aprendizado no dia a dia, nós temos muito do nosso caráter, da nossa moral construída desde cedo. Minha mãe me ensinou que isso é errado, meu pai sempre me orientou que não é por este caminho. Então nós temos toda essa formação de educação. Mas também, mesmo quando nós crescemos aprendendo determinadas coisas erradas, determinados preconceitos, quando a gente se depara com situações que lá dentro de nós grita não,
não vá, não faça, não é por aí, não, isso não é certo, mesmo que tenhamos ouvido a vida inteira, tenhamos tido essa construção deste preconceito por alguma coisa, desta resistência por alguma razão, da formação social, da formação familiar, da formação política, mas lá dentro de nós grita não, não faça isso, ou vá, faz isso, é a nossa consciência. Porque quando nós nos abrimos, nós conseguimos acessá-la e conseguimos ser orientados aí por Deus, sermos orientados por esses irmãos de luz que estão sempre presentes e sempre tentando que nós possamos dar aí um pouquinho de ouvido a eles. Mas a gente é teimoso, né? Mas quando a gente olha para dentro, reflete um pouquinho, uma oportunidade que estamos tendo diante de toda essa situação que está acontecendo hoje, que é de sentarmos, olhar para dentro, reavaliarmos nossas posturas, nossas atitudes, nossas ações e nossas decisões. Aí a gente vai conseguir chegar cada vez mais perto dessas leis de Deus que estão dentro de nós. A gente conhece. Pergunta 39. Olha, é interessante, porque a gente está trabalhando a questão do mentalismo, só que a gente está do Caibalho, mas a gente está aí atuando bem intensamente, bem profundamente no Livro dos Espíritos. A pergunta 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Assim, é uma resposta bastante abrangente, mas lá no Livro dos Espíritos, ao final e posteriormente, né, Kardec deixou claro, os espíritos deixaram claro, que conforme fôssemos avançando na nossa capacidade de compreensão, essas informações seriam mais aprofundadas, outras seriam respondidas mais claramente, outras seriam respondidas, porque algumas eles falaram, vocês não têm capacidade de conhecer agora, espera um pouquinho. E isso foram se passando os anos, algumas respostas foram complementadas nos livros posteriores, outras a ciência já veio e apontou, muitas respostas foram aí bem mais esmiuçadas nos livros aí, nos mais de 400, já chegou a 500 livros do Chico Xavier, com Emmanuel, com André Luiz e com toda essa galera. Eles trouxeram muita informação, assim como os livros de André Luiz, que vieram apontando lá no início dos anos 20, em meados dos anos 20, 1940, 1950, vieram apontando avanços científicos na medicina que a gente há poucas décadas passamos a conhecer. A gente ainda está chegando a níveis tecnológicos que já estão retratados lá nesses livros. Então eles vieram realmente nos atualizando, nos ajudando. E aqui nessa formação dos mundos, a condensação da matéria disseminada no espaço, quando o pessoal mais romântico, mais filosófico, né, diz que quando você quer tocar uma estrela, toca a pétala de uma flor, porque todos nós somos pó de estrela, porque todos nós somos da mesma origem, todos nós somos originários, as materializações, a parte física, a partir desta matéria. Todos nós somos parte desse todo. Somos compostos de átomos em combinações um pouco diferenciadas, para poder diferenciar um pouco as matérias, mas são os mesmos átomos. O mesmo átomo que constrói um planeta, que ativa uma estrela, é o átomo de uma planta, é o átomo do meu corpo físico. Ele condensado, ele ajustado de uma maneira ou de outra. E também dos meus corpos mais sutis. Então, é essa condensação da matéria que está aí pelo espaço, mas está aqui também.
Então a gente, quando tem as referências, né, das sociedades antigas que que se referenciavam ao todo, que é o Deus, que é o princípio de tudo, e esse princípio de tudo engloba a tudo, então todos fazemos parte do mesmo todo, e aí entra aquela relação, aquela referência, que todos somos um. Então a gente viu aí um pouquinho desses dois camaradas que conversaram muito entre tempos distantes. Os ensinamentos deles, assim como de tantos outros, nos trazem essa base que a gente vai aprofundando um pouco mais, a gente vai depois combinando um pouquinho com outros conhecimentos. É só utilizarmos aí a reflexão, utilizarmos aí a compreensão, que a gente vai conseguir avançar bastante nesse sentido, tá bom? Então, bom, essa foi a nossa 8ª palestra, depois da nossa 9ª palestra. Sexta-feira agora estão todos convidados. Não vou tentar ao vivo novamente, porque não acho que a internet vai melhorar muito até lá, mas na sexta-feira a gente eu vou ver se eu faço a gravação um pouco antes, e aí eu pego e ponho no ar mais ou menos por este horário das 8 horas da noite, tá bom? Então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e estejamos juntos aí nos nossos próximos encontros. E agora, peraí que eu tô apanhando aqui desse aparelho aqui para poder fechar.